Bem-vindos, fiscais programadores, Leonardo Lucena falando aqui, e essa é a terceira parte da nossa aula onde estamos aprendendo a usar o Excel VBA para melhorar o nosso controle e gerenciamento nas nossas obrigações fiscais. Então, se você ainda não assistiu a primeira e a segunda parte dessa aula, pausa esse vídeo, volta lá, assiste a primeira, depois assiste a segunda e aí sim, vem para essa terceira e última aula para você concluir toda a escrita do código do Excel VBA, para você criar o seu primeiro programa em Excel VBA. Mas antes, se você é um profissional da área fiscal antenado e entende que o Excel pode ser muito útil para nós aqui realizarmos de uma maneira mais fácil e descomplicada todas as tarefas da área fiscal e tributária, já se inscreve aqui no canal se ainda não é inscrito, ativa o sininho para não perder nenhuma aula aqui do canal. E se você gosta desse tipo de assunto, dá o like aqui e compartilha se for possível. E sem mais delongas então, vamos dar início à nossa terceira e última aula, onde vamos aprender a usar o Excel VBA no controle e gerenciamento das nossas obrigações fiscais. Agora aqui na tela do meu computador vamos dar continuidade à nossa aula, porém antes vamos recapitular tudo que já aprendemos até agora. Nós já aprendemos a transformar a pasta de trabalho do Excel em uma pasta habilitada para macro. Já aprendemos também a configurar o Excel VBA para obrigatoriamente explicitar todas as variáveis que vamos utilizar aqui nesta aula. Já aprendemos a criar códigos aonde vamos colocar limites de colunas e linhas dentro do nosso projeto. Já fizemos alguns testes também através de mensagem box, aonde caso viemos a executar o código, se estivesse certo, o Excel deveria mostrar para nós uma mensagem box dizendo que o código foi corretamente escrito. E deu super certo. Já aprendemos também a pintar a célula de branco sempre que alguém for deletar alguma célula ou colocar espaço em alguma célula que está dentro do nosso parâmetro de colunas e linhas. E agora, por fim, vamos então criar os códigos que vão pintar as nossas células dentro do nosso limite de colunas e linhas. Vai pintar de amarelo, verde ou vermelho, de acordo com os critérios que vamos escrever aqui agora. Lembrando que as aulas aqui do canal são aulas práticas e para você acompanhar tudo que eu vou passar aqui para você, é interessante que você tenha aí também a planilha de controle de obrigações fiscais que estamos utilizando nessa aula. Caso você ainda não tenha baixado, o link está aqui na descrição do vídeo para você baixar e executar na prática todas as aulas. Vamos agora então dar continuidade na escrita de todo o nosso código que vai executar o nosso projeto aqui. E dando continuidade, vamos agora escrever a parte que vai dar cores às nossas células, certo? Veja que aqui na aula anterior nós terminamos criando aqui o código que vai pintar a célula de branco. E agora nós vamos fazer o oposto, ou seja, se porventura a célula, o target que está recebendo a informação não for igual a nada ou não for igual a espaço, ele precisa vir para essa etapa aqui, após o else, né? Porque se for igual a nada ou se for igual a espaço, ele vai pintar de branco. Agora, caso contrário, caso não seja isso, nós vamos para o else, faça outra coisa, certo? O que ele vai fazer aqui? Ele vai pintar então com as cores verde, amarelo e vermelho, de acordo com os critérios que vamos escrever agora nesse projeto. Primeiramente, nós vamos alimentar as nossas variáveis. Lembra que nós criamos aqui em cima duas variáveis para usar nesse projeto? Data de vencimento, que vai receber exatamente a data que vence aquela obrigação fiscal, e a data lançada, que é a data que a pessoa vai digitar como sendo a data de entrega daquela obrigação fiscal. Então agora vamos escrever os códigos que vai alimentar as informações dessas duas variáveis. E como fazemos isso? Simples, vamos lá. Vamos digitar a primeira variável que queremos que seja alimentada. No caso aqui, data lançada. Olha lá, data lançada, certo? Eu vou querer primeiramente alimentar a variável data lançada. Eu poderia começar por data de vencimento? Sim, poderia. Você vai decidir qual variável nessa questão desse projeto você quer alimentar primeiro, mas eu indico que você siga exatamente como eu estou fazendo, até que você tenha aí conhecimentos necessários para tomar a sua decisão sobre qual variável vai ser alimentada em qual momento, entendeu? Então vamos lá. Como que a variável data lançada vai ser alimentada? Simplesmente com o valor que vai ser digitado lá na célula
dentro dos parâmetros de colunas e linhas. Então, exemplo, a célula aqui representada dentro desse projeto, desse código, é a target. Target, que é a minha célula que vai receber o valor, ponto value. Então, simplesmente poderia escrever assim, ó, target.value, ou seja, a minha data lançada vai ser igual exatamente ao valor da célula que foi modificada. Vamos ver se deu certo? Vamos ver se deu certo. Como que eu faço para verificar se deu certo, tendo que executar todo o código e parar exatamente onde eu quero analisar aquela linha de código? Simples. Tá vendo aqui? Eu acabei de escrever essa linha, certo? Data é igual a target.value. Eu vou seguindo essa linha até aqui o final, nesta coluna aqui à minha esquerda, tá vendo? Aqui no final, ó, na direção dela, eu clico com o botão esquerdo do mouse, botão esquerdo do mouse, vamos lá. Tá vendo que ficou vermelho, ó? Ficou vermelho, ou seja, quando o projeto for executado, quando a macro for executada, ela vai parar exatamente nesta linha vermelha. E para dar continuidade, lembra que eu ensinei para vocês na aula anterior? F8. Quando dou F8, ele vai pulando linha a linha e eu vou enxergando o que está acontecendo dentro do meu projeto, linha a linha. Então vamos testar. Eu vou vir aqui agora na planilha, certo? Dentro do limite de colunas e linhas que colocamos lá no projeto e vou digitar uma data qualquer. Uma data qualquer, vamos lá. Então aqui seria março, seria dia 20, então seria 20 de abril, certo? 20/04/2022. Assim que eu der Enter, o programa vai entender que essa célula foi modificada e vai começar a executar todas aquelas linhas de código que estamos escrevendo e vai parar exatamente naquela linha vermelha. Vamos ver se vai dar certo? Vou dar Enter. Enter. Olha lá, parou exatamente na linha vermelha. Para que eu dê continuidade, basta eu teclar F8. Mas agora eu vou te mostrar uma nova maneira de você verificar o que tem dentro daquela variável, qual a informação que aquela variável tem naquele momento. Lembra que na aula anterior eu posicionei aqui em cima da variável o cursor do mouse e ele já mostra o que tem dentro dela, tá vendo aqui, ó, nesse exato momento, a data lançada é igual a nada, ó, 00:2.00:2.00. Não tem nada dentro dela, tá zerada. E a outra forma de verificar o que tem dentro de uma variável é exatamente verificando através dessa função aqui, ó. Exibir janela de verificação imediata. Vai abrir aqui embaixo, ó. Tá vendo? Abriu aqui embaixo. Essa é uma janela de verificação imediata. É uma janela de testes, vamos dizer assim. Eu posso testar qualquer coisa aqui. Então, por exemplo, vamos testar um cálculo. Quanto que é 2 mais 2? Enter. 4. Tá vendo? E como que eu inicio um teste dentro dessa janela de verificação imediata? Sempre com o ponto de interrogação. Então eu coloco interrogação e escrevo o código que eu quero testar naquele momento, ou que eu quero verificar naquele momento. Por exemplo, ponto de interrogação, data lançada. Olha lá, data lançada. Se eu der Enter, embaixo vai aparecer a resposta do que tem dentro da data lançada. Vamos ver o que tem dentro? Ó, não tem nada, tá 0000, ou seja, é um horário zerado. Por que horário? Porque esta data, ela tem a função de data literalmente, ó. Esta variável tem uma função de data, ó. Tanto a data de lançamento vai funcionar como sendo uma data, tanto a data lançada vai funcionar também como sendo uma data. Por isso que ele traz esse formato de data. Só que, como não tem nada dentro, ele só traz o horário que é zerado. Mas assim que eu teclar F8, ele vai assumir exatamente o valor que eu digitei lá na planilha, que era, se não me engano, dia 20/4/2022. Que tá aqui, ó. Já tá aqui na target, tá vendo? Ó? A target já assumiu aquele valor. Por quê? Sempre que eu dou alguma alteração na célula dentro de colunas e linhas que colocamos aqui, o target, que é a variável deste projeto, já assume o valor, ó, ele já assumiu, ó. Eu posicionei o cursor em cima dele, ó. O target é igual a 20/4/2022. Eu consigo também verificar aqui embaixo, ó. Ponto de interrogação, target, lá, target.value, ou seja, o valor da célula que eu digitei lá, qual é? É 20/4/2022. Então assim que eu der F8, este valor de 20/4/2022 também vai fazer parte aqui desta variável, data lançada. Vamos ver se isso é verdade. Vou testar, ó. Eu vou deixar o cursor do mouse aqui em cima da variável e vou teclar F8. Assim que eu teclar F8, repare que aquela expressão que está logo ali abaixo do cursor do mouse, está escrito data lançada é igual a 0000, vai mudar
para exatamente 20 de 4 de 2022. Vamos ver se é verdade. F8, vamos lá. Olha lá, ó, 20 de 4 de 2022. Exatamente aquilo que eu digitei lá na célula da planilha dentro do limite de colunas e linhas que escrevemos aqui. Então, uma vez testado, eu já posso pausar a execução do projeto, a execução do programa. Como é que eu pauso? Lembrando, aqui em cima, ó, nesse quadradinho, ó, redefinir. Quando eu clicar aqui, ele vai pausar. Olha lá, pausou. E agora eu vou escrever um código para garantir que a informação que eu vou digitar naquela célula que está dentro do limite de colunas e linhas seja exatamente uma data. Como é que eu faço isso? Eu vou converter aquela informação que eu digitei, aquele texto, qualquer coisa que eu digitei, eu vou converter ele para uma data. Essa conversão só vai dar certo se realmente for uma data que eu escrever ali, entendeu? Caso não seja uma data, vai dar algum tipo de erro para você aí. Por isso que é importante que dentro daquele limite de linhas e colunas, a pessoa que for digitar, digite realmente uma data que se refere à data de entrega daquela obrigação fiscal. Então, como que eu faço para que o valor que eu digitei lá dentro da célula, que vai ser assumido aqui pela nossa target, realmente seja convertido em uma data? Vamos escrever o seguinte código antes aqui desse código target.value. Vamos lá, espaço, volto para a esquerda e vou escrever VBA, vamos lá, VBA.cDate. Ou seja, esse código vai transformar aquela informação em realmente uma data. E essa data vai ser assumida aqui dentro da nossa variável data lançada. Por que eu estou fazendo isso? Para justamente garantir que eu estou colocando dentro da nossa variável data lançada realmente uma data. Por isso que eu estou criando esse código, VBA.cDate. Ou seja, eu estou convertendo aquela informação em realmente uma data. Então digitamos VBA.cDate, abro parêntese e lá depois do value fecho parêntese. Pronto, fazendo isso, sempre que eu digitar algum valor lá, esse valor vai ser convertido em data e essa data vai ser assumida pela nossa variável data lançada. E agora vamos escrever o código que vai alimentar a nossa variável data de vencimento. Vamos lá, logo aqui abaixo da data lançada, vamos colocar data vencimento. Vai ser igual a data de vencimento daquela obrigação que eu quero controlar, que eu quero gerenciar. E aonde está a data de vencimento? Eu coloquei aqui, ó, no nosso caso, nossa planilha padrão que estamos usando aqui, a data de vencimento está aqui na coluna B. E o formato dela é um texto misturado com número. É dia, espaço 20, ou seja, ela vence no dia 20. Dia 20 de qual mês? Do mês posterior ao período que eu estou entregando aquela obrigação. Então, se é janeiro, ela vence no dia 20 de fevereiro. Se é fevereiro, vence no dia 20 de março. Se é março, e assim sucessivamente. Então, aqui no nosso código, eu preciso informar que a data de vencimento que essa variável vai assumir está aqui na minha coluna B da linha que se refere ao valor que vai ser modificado. Então, por exemplo, se eu modificar esta informação aqui, ó, da coluna G, linha 5, significa que o vencimento é dia 8, certo? Como que eu vou informar isso dentro do VBA? Vamos começar a escrever. Bora lá. Eu já sei que a informação do vencimento está na coluna B e vai estar na linha que vai sofrer a modificação aqui referente à data de vencimento. Então vamos lá. Voltando aqui para o nosso código. Data de vencimento é igual a range. O que é uma range? Nada mais é que uma célula. Ela também tem uma atribuição de célula. Aí você pode se perguntar, ora, o target já não seria uma célula? Sim, o target ele tem a funcionalidade de uma célula porque dentro aqui do projeto, que é o Worksheet Change, esse projeto aqui já veio automaticamente com esta variável target que assumiu as atribuições de uma célula. Tá vendo a range aqui, ó? Range é uma célula, então target vai ser como as, esse as é como, target vai ser como uma célula. Já o próprio range, esse código range, quando eu escrevo o range diretamente, eu estou usando um componente nativo do VBA. E esse componente nativo é literalmente uma célula. Ele nunca vai deixar de ser célula. Já o target pode deixar de ser célula em qualquer momento, desde que eu mude a variável dele. Então, em outro projeto, eu posso dizer que esse target, na verdade, não vai ser uma range, vai ser uma string, vai ser uma date, vai ser qualquer coisa que eu quero que ele seja no momento. Só que dentro desse projeto de Worksheet Change, automaticamente o Excel VBA trouxe esse target como sendo uma range, ok? Então, range, que também é uma célula, vai trazer para mim
a data de vencimento. E eu sei que está na coluna B, certo? Vimos aqui que está na coluna B. Então vamos lá, colocar a coluna range, abro aspas, coluna B, fecho aspas, espaço e comercial espaço. O que significa isso? Sempre que eu der espaço e comercial espaço, significa que eu estou concatenando. Eu vou juntar informações. Nesse caso, eu vou juntar a coluna B e sempre que eu vou escrever algum texto dentro do Excel VBA, eu preciso colocar ele entre aspas. Por isso que o B, que é um texto, está entre aspas. Então eu vou juntar esse texto, que é a minha coluna B, eu vou juntar ele com o número da linha que eu quero que ele pegue a data de vencimento. E o número da linha vai ser exatamente o número do target. Vamos ver isso na prática? Vamos lá. Target, que é a minha célula que está recebendo o valor, target.row, ou seja, eu quero que o VBA concatene a coluna B com a linha que sofreu aquela modificação. Então é target.row, fecho parêntese, ponto value. Pronto, então veja, a data de vencimento nesse momento vai receber o valor que tiver na coluna B, range, tá vendo? Ó, range, célula da coluna B, somado à linha que sofreu a modificação. Só que lembra que naquela linha, naquela coluna e linha, tem texto, ó, dia, espaço 20, dia, espaço 08. Se eu deixar simplesmente assim o código, vai dar erro. Então eu preciso colocar aqui um código que vai retirar aquele texto e deixar simplesmente o dia que está lá. Que código é esse? Vamos lá, espaço, volto para a esquerda. Eu vou usar aqui o código VBA.replace. VBA.replace. Esse VBA.replace funciona exatamente igual à forma substituir do Excel. Exatamente igual. Então entenda que o replace é igual à forma substituir. Então o que eu faço aqui, ó? Replace, ele vai substituir, logo após o ponto value, eu coloco vírgula. A diferença entre o VBA e o Excel, simplesmente falando, com relação às fórmulas, que nós temos várias fórmulas aqui dentro do VBA que são iguais às fórmulas do Excel. Porém, os nomes são diferentes e algumas características também. Por exemplo, lá no Excel, quando eu uso a forma substituir, para separar um parâmetro de outro, eu coloco ponto vírgula. Já aqui no Excel VBA, o ponto vírgula torna-se vírgula apenas. Então por isso que logo após o value, eu estou colocando vírgula. Estou separando o primeiro parâmetro do segundo e do terceiro e assim sucessivamente. Eu separo por vírgula. Então, vírgula, aí está pedindo o seguinte, find as string, ou seja, qual texto eu vou procurar. O texto que ele vai procurar é exatamente o texto que está aqui dentro, ó. Dia. Vou até copiar para ficar mais fácil, ó. Cliquei aqui, vou copiar, inclusive o espaço, copiei, dei enter, certo? Ó, dei enter, ele já quer executar, mas não era para ter executado. Dá ok, pausa a execução, copiei lá o texto e vou colar aqui, ó, logo após o value ponto vírgula, o texto. Lembrando que texto dentro do VBA sempre dentro de aspas. Então eu abro aspas, colo o texto que eu copiei, fecho aspas, vírgula, para colocar o próximo parâmetro. Aí tá dizendo o seguinte, ó, replace as string, ou seja, vai modificar por qual texto? No caso aqui, eu quero simplesmente apagar aquele texto. Então ele vai pegar o dia, espaço, e vai colocar nada no lugar. Nada vai ser sempre aspas duplas no início, aspas duplas no final. Entre elas não tem que ter nada, literalmente. Feito isso, fecho parênteses. Pronto, eu escrevi a minha fórmula substituir, só que usando dentro do Excel VBA. Então, recapitulando, vamos lá. VBA.replace, abro parêntese, coloco aqui o texto que ele vai trabalhar e o texto está lá na range, coluna B, da linha que vai sofrer a modificação, target.row. Ele vai pegar o valor que está lá na coluna B dessa linha, vai substituir a palavra dia com espaço e vai colocar literalmente nada no lugar. Então eu já achei o dia do vencimento, só que agora eu preciso achar o mês e o ano do vencimento para compor a data completa. Dando continuidade então, para finalizar o código dessa linha que estamos escrevendo agora, essa aqui, ó, para poder alimentar a variável data de vencimento, o que eu vou fazer? Eu vou escrever todo o restante do código e ao final eu vou explicar como ele funciona. Isso porque o restante do código é um pouco mais complexo. Então eu prefiro escrever todo ele e aí depois vir explicando passo a passo do que se trata cada escrita que eu coloquei ali. Mas antes precisamos decidir o seguinte, da onde virá
o mês e o ano que vai alimentar esta variável data de vencimento, da onde virá essas informações, ou seja, qual vai ser a referência que eu vou passar aqui para o Excel VBA através do código que vamos agora escrever. Então eu te falo o seguinte, lá na planilha nós temos as colunas com o nome de cada mês e ano, janeiro, fevereiro, março, abril e assim sucessivamente, e vai ser exatamente esta referência do nome de cada coluna que eu vou passar agora para o Excel através da modificação da célula. Assim que alguém modificar alguma célula aqui dentro do limite de colunas e linhas, ele vai ter uma referência relacionada ao nome daquela coluna. E essa referência que eu vou passar para ele através do código que vamos escrever. Vamos lá, voltando aqui para o Excel VBA, eu vou escrever, escreva aí também, escreva exatamente tudo que eu vou escrever e como eu vou escrever, e ao final da escrita do código eu vou voltar e explicar detalhadamente o que ele significa. Então vamos lá, escreva aí, espaço e comercial, espaço, aspas duplas, barra, aspas duplas, espaço e comercial, espaço novamente, VBA.format, worksheet function, lembrando que para você escrever de uma forma mais rápida, você digita as iniciais daquela palavra, caso você saiba, obviamente, segura o Ctrl e aperta espaço do teclado. Então, exemplo, eu quero escrever worksheet function, certo? Que é uma palavra bem grande. Eu escrevo work, olha lá, work, seguro o Ctrl, o work é com W, né, gente? Work, seguro o Ctrl e aperto espaço. Aí ele me dá uma relação do que tem com essas iniciais. E eu quero ali, ó, worksheet function. Selecionei, apertei Tab, continuando escrevendo, ponto, E maiúsculo, O minúsculo, month. Então, month, certo? Abro parêntese, cells, pega aí, cells, 1, vírgula, target.column, fecho parêntese, ponto value, vírgula, 0, fecho parêntese novamente, mais 1, vírgula, abro aspas duplas, barra, fecho aspas duplas e fecho parêntese e dou Enter. Pronto, agora eu vou explicar para você o que significa todo este código aqui que acabamos de escrever. Deixa eu voltar para lá, todo esse código aqui que acabamos de escrever. Mas antes, deixa eu fechar aqui a verificação imediata, não vamos mais usá-la por enquanto. Caso venhamos a precisar usá-la novamente, é só selecionar ela aqui em cima, né? Ó, editar, não, exibir, verificação imediata, certo? Então agora vamos entender todo esse código que acabamos de escrever. Primeiro eu quero que você entenda como que eu fiz para que o Excel VBA pegue a referência do mês e o ano do nome da coluna onde vai ser sofrida a modificação da célula. Eu usei, nesse caso aqui, ó, os cells. Cells 1,target.column, fecho parênteses, ponto value. O cells nada mais é que uma célula também, só que uma forma diferente de eu capturar as informações da célula. Então veja que nesse código todo aqui, nós já temos duas formas de pegarmos uma informação da célula. A primeira forma é range. Range, ó, coloquei o nome, a letra da coluna, certo? Target.row.value. Isso aqui é uma forma de pegar as informações da célula. E agora eu usei uma forma mais inteligente, mais poderosa, como diria aí o meu professor de Excel VBA. Os cells também é exatamente uma forma de pegar as informações de uma célula, quase igual ao range. Porém, ele trabalha com números no lugar de letras para identificar ali a coluna, que foi o que eu fiz aqui, ó. Lembra que target é a variável desse projeto que também tem atribuições de uma célula. Então, sempre que uma célula for modificada, o target vai pegar e assumir o valor daquela célula modificada. Então, o que eu fiz? Falei, ó, tá vendo essa célula que para ele é target, que acabou de ser modificada? O que você vai fazer? Você vai lá na linha 1, por isso eu coloquei o 1 aqui, ó. Esse 1 representa a linha onde está a informação que eu quero pegar. Vai lá na linha 1 da target, da célula que foi modificada, da coluna dela, por isso ponto column. Então vai lá na linha 1 da coluna da célula que foi modificada. E o que você faz? Pega o valor, por isso value, tá vendo? Ó, então pega o valor da linha 1 da célula, da coluna da célula que foi modificada. Deu para compreender? Caso não, deixa a sua dúvida aqui nos comentários para que eu possa então responder a sua dúvida lá.
quem sabe até trazer uma aula específica para falar sobre ela, tá? Então, continuando. Eu acabei de criar uma nova forma para você aprender de como capturar as informações de uma célula. E eu só poderia, nesse caso, usar essa forma aqui porque esta forma me permite usar o ponto column para identificar a coluna a que se refere o valor que eu preciso ter como referência nesse momento. E o que quer dizer o restante da escrita que nós acabamos de fazer? Vamos lá agora entender o restante. Você já entendeu que cells, que eu usei aqui, ó, cells, todo esse código aqui que eu vou marcar em azul, ó, que se o Excel me deixar, né, todo esse espaço em azul aqui, ó, é uma escrita, é um código, cells. Então, o cells é igual a range, que pega as informações de uma célula. Agora, o que significa worksheet function? .emf. Worksheet function significa que eu vou usar funções do Excel, da planilha. Por exemplo, quando você vai na planilha e digita lá, você aí no Excel, igual procv, abre parênteses, etc., uma fórmula qualquer, aquilo é uma função do Excel. Então, o que essa fórmula faz aqui? Essa fórmula faz nada mais, nada menos de que pegar essas funções que existem no Excel e me permitir usá-las também em Excel VBA. Só que aqui, em vez de escrever, por exemplo, o fim do mês, que seria lá no Excel, igual fim do mês, eu escrevo de acordo com o que existe dentro do Excel VBA. Que no caso aqui, o que representa o fim do mês, o que seria a fórmula fim mês, é o worksheet function.emf. Então eu quero capturar o final de um mês específico. E esse mês está lá nas cells da linha 1, na coluna do target, target.column, certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o final daquele mês. Então, por exemplo, suponhamos que fosse aqui, ó, mês 3. Então o final do mês 3 é 31/3/2022. É isso que aquela fórmula está fazendo, tá? Encontrando aqui o nome desta coluna, onde vai ser sofrido a modificação da célula. Então, se eu modificar a célula H4, a coluna referenciada naquela fórmula lá vai ser essa aqui, ó, abril de 2022. E aquela fórmula, o worksheet function emf, vai pegar o final do mês de abril, que é 30 de abril de 2022, certo? Voltando lá, o que ele vai fazer? Então ele vai encontrar o final do mês e vai somar aqui, ó, mais um dia, tá vendo? Então ele encontra todo o final do mês. Essa fórmula toda aqui, ó, é para encontrar o final do mês. E por que o zero? Por que o zero? Esse zero pertence ao worksheet function emf. O zero significa o seguinte, ó, pega o final do mês que está ali naquela célula. Então, por exemplo, se é abril, ele vai pegar o final do mês de abril. Agora, se eu colocasse 1 em vez de 0, significa o seguinte, pega o final do próximo mês a que se refere àquela célula. Então, por exemplo, se lá se refere a abril, o próximo mês é maio, então ele vai pegar o final de maio. E se fosse menos 1, significaria o seguinte, ó, pega o final do mês anterior que se refere àquela célula. Então, se é abril, ele vai pegar o final do mês de março. Mas no caso, não, eu quero que ele pegue o final do mês daquela célula. Então, se é abril, ele vai pegar o final de abril. E para isso, eu preciso colocar 0, para identificar o seguinte, ó, 0, pega o final do mês que está ali escrito. Continuando, aí por que o mais 1? Esse mais 1 representa dia. Então, adicione um dia. Para que eu preciso fazer isso? Lembra que o vencimento da obrigação fiscal é sempre no mês posterior a qual eu estou fechando ou apurando. Então, se eu estou fechando abril, ele vence em maio. Então, o que ele vai fazer? Ele vai identificar o final do mês de abril, 31/4/2022, por exemplo, vai adicionar um dia para automaticamente cair no mês seguinte. Aí sim eu consigo pegar corretamente o mês e o ano de vencimento daquela obrigação. Por isso que eu preciso adicionar mais um dia ao final do mês. E concluindo essa fórmula toda, eu adicionei aqui, ó, o VBA.format. Olha lá, VBA.format. O que significa isso? É uma formatação a todo esse resultado que ele vai encontrar. E que forma que eu quero que ele formate? Mês, tá aqui, ó, mês, mês, barra ano. Ano no Excel VBA é representado através da letra Y, que significa o year, certo? De ano em inglês. Lembrando que o VBA, ele sempre vai ter uma linguagem relacionada ao inglês, por causa da Microsoft. Então, quando você escrever uma fórmula no Excel, na planilha de Excel, por exemplo, você vai escrever lá procv. Procv no Excel VBA é representado pelo VLOOKUP. Então, sempre vai criar códigos relacionados às palavras em inglês. Por isso que aqui eu preciso colocar, em vez de colocar AA,
Se fosse no Excel simples, né? Seria AA, se fosse na planilha de Excel. Mas como não é no Excel VBA, então é YYYY. Então eu estou formatando todo esse código, o resultado dele, o mês e o ano que ele vai encontrar. Eu quero que ele coloque para mim 2 dígitos para o mês, MM, que está aqui, certo? E 4 dígitos para o ano. Então são 4 Y. E entre eles vai ter o barra, montando assim uma data, certo? Então concluindo o código dessa linha toda, que ficou bem grande, certo? Mas já tem bastante técnica avançada aqui para você que está acompanhando essa aula. Veja, eu aqui na frente identifiquei o dia, tudo isso aqui é para identificar o dia, ó. Então isso aqui tudo que está marcado em azul identifica o dia. E após esse barra aqui, daqui para trás, toda essa marcação em azul, identifica automaticamente o mês e o ano. Vamos ver se deu certo? Então vamos testar, vamos lá. Como que nós testamos esse projeto? Nós temos que modificar qualquer célula dentro do parâmetro de colunas e linhas que demos aqui. Então vamos lá, voltando aqui para a planilha. Lembrando que eu preciso marcar em vermelho. Lembra como marca em vermelho? É só seguir aqui, ó, a direção desta linha até o lado esquerdo, onde tem essa coluna aqui, ó. Tá vendo essa coluna? Quando eu clicar em qualquer lugar aqui, ó, ele vai pausar a execução da macro nesse lugar que eu marquei em vermelho. Como eu quero que ele pare aqui, exatamente aqui onde nós acabamos de escrever o código, eu quero que ele pare aqui para eu ver a execução desse código na prática, é só marcar em vermelho esta linha. Então eu vou executar, ele vai parar aí e nós vamos testar na prática. Então vamos lá para a planilha e eu vou agora então modificar qualquer célula aqui dentro daquele parâmetro de colunas e linhas. Vou até modificar aqui para trás para deixar um pouco mais nítido como funciona para você essa questão de parâmetros de colunas e linhas. Vou até mais aqui para trás, ó. Estou aqui no mês 9. Assim que eu modificar, assim que eu colocar qualquer data aqui, ele vai começar a execução lá do programa e vai parar naquela linha marcada em vermelho. No caso aqui, eu vou colocar uma data que exista, né? Então, por exemplo, Belo Horizonte, dia 8. Então, dia 8 de setembro, certo? Seria a célula N5 que vai sofrer a modificação. Então, se é 8, é 8. Se eu estou em setembro, vence em outubro, 8/10 de 2022. Vou dar Enter. Assim que eu der Enter, ele vai começar a executar e vai parar naquela linha vermelha. Vamos ver? Enter. Parou. Então agora eu preciso verificar se ele vai assumir a data de vencimento correta, para poder fazer a comparação de acordo com aquilo que eu digitei. Então a data de vencimento correta é a junção da informação que está lá na coluna B com a informação que ele vai capturar da mesma coluna que sofreu a modificação da célula através desse código aqui, certo? Então esse código que a gente digitou por último aqui vai capturar o mês e o ano correto de vencimento e vai comparar com aquilo que eu digitei. Então vamos lá. Assim que eu teclar F8, ele vai pular para a próxima linha e vai alimentar a minha variável, que por enquanto está zerada. Olha lá, eu posicionei o cursor do mouse em cima da variável e ainda está zerada, tá vendo? Ó, data de vencimento é igual a 000000. Assim que eu teclar F8, ela vai assumir o valor que está todo amarrado nessa forma que nós escrevemos aqui. Vamos ver? F8. Olha lá, 8/10 de 2022. Deu certinho o nosso código. Ele já assumiu a data de vencimento. E aí, nós vamos agora escrever códigos que vai comparar a data lançada versus a data de vencimento, para então pintar nossas células da cor verde, amarelo ou vermelho, conforme os parâmetros que vamos agora escrever abaixo desta linha, que será exatamente aqui, ó. Nós vamos começar a escrever a partir daqui, ó. A partir daqui nós vamos começar a escrever o parâmetro que vai fazer com que o programa, Excel VBA, pinte a célula que foi modificada da cor verde, amarelo ou vermelho. Vamos lá? Mas antes, deixa eu pausar então a execução da macro. Veja que ela está em execução. Como que eu sei que ela está em execução? Tá vendo que aqui está em amarelo, ó? Tem uma linha em amarelo esperando eu dar algum comando para ela, que seria o comando F8, por exemplo, ela pular para a próxima linha, ela está em execução. Então, enquanto aqui tiver amarelo, alguma linha aqui do Excel VBA tiver amarela, significa que aquele programa está em execução. Eu preciso pará-lo para dar continuidade na escrita. Então, eu vou pausar, lembrando que pausar aqui em cima, ó, redefinir, certo? E vou salvar até então o nosso programa, só salvar aqui. É sempre importante você escrever um código e salvar. Escreve e salva, porque se der algum bug, se algum erro que o Excel venha a fechar ou acabe a luz, etc., você não perde tudo que você escreveu até aquele momento. Então agora vamos iniciar a sequência final aqui dos nossos códigos, onde vamos finalmente pintar as células das cores que desejamos. E para a sequência final de códigos que vamos escrever para concluir de vez esse nosso programa, eu vou novamente escrever todos os códigos e aí depois eu volto explicando para você o que significa cada parte desse código. Porque dessa forma eu tô percebendo que a aula fica um pouco mais dinâmica, tanto para você aí escrever os códigos e também para mim aqui explicar para você o que significa cada código no passo a passo, no detalhe, para que você realmente aprenda a fundo o que significa cada código e se torne aí um fiscal programador. Então vamos lá, iniciando aqui o código. Vou apagar esses caracteres aqui, certo? E vou começar a escrever. Bora! If
espaço, abro parêntese, vou colocar a nossa variável data de vencimento, espaço, sinal de menos, espaço, data lançada, nossa variável data lançada, fecho parêntese, espaço igual a 0, then, enter e fecho com endif. Então essa primeira linha aqui é um parâmetro onde o programa vai analisar se a data de vencimento menos a data lançada, o resultado deste cálculo se dá 0, porque esse 0 aqui, nesse caso, está representando a quantidade de dias que há de diferença entre a data de vencimento e a data lançada. Então, quando esse resultado for 0, eu quero que ele faça algo, que é pintar a cor daquela célula que sofreu aquela modificação de amarelo, para me indicar que o amarelo é que eu entreguei no prazo, porém entreguei na data final. Então, agora aqui na linha de baixo, eu vou escrever o código que vai pintar a célula de amarelo. Vamos lá. Lembrando que esse código aqui, o if, é um código de parâmetro, de condição, é uma condicional, certo? Começa com if, termina com endif. E entre o início e o fim, eu vou escrever o código. E para representar o código que eu vou escrever aqui dentro, para representar que pertence a essa condição if, eu sempre vou colocar à direita do início. Então aqui começa, da tab, eu vou começar a escrever daqui para a direita. Ou seja, o que vai acontecer agora daqui para a direita pertence a esse parâmetro if. Então vamos lá. Target, escreve aí, target, ponto interior, ponto color index vai ser igual a 6. Do enter. Como que eu sei que o número 6 nesse caso aqui representa a cor amarela? Porque aqui esse código vai pintar a célula que sofreu aquela valor de modificação, vai pintar de amarelo. Como que eu sei? Lembrando que nós pesquisamos lá no Google. Então você joga aqui no Google, vamos lá, você pesquisa aqui no Google, tabela, código, index, VBA. Aqui, ó, essa tabela aqui. Tem vários modelos, você pode selecionar aquele que você mais preferir. Então veja, aqui o 6 representa a cor amarela. Então os códigos de Color Index que vamos usar agora vieram todos dessa tabela. Basta você verificar a cor que você quer pintar, pegar o código aqui e colocar lá no nosso código que estamos escrevendo no Excel VBA. Então, voltando lá, eu quero pintar de amarelo. Ou seja, se eu entreguei no último dia do prazo de vencimento, eu quero que ele pinte de amarelo. Você pode colocar outra cor que você desejar. Basta pegar o código da cor naquela tabela que acabamos de verificar. Próxima linha, vamos lá. Então, se eu entreguei em cima do prazo, pinta de amarelo. Agora, else if, ou seja, uma nova condição, ou seja, se eu não entreguei dentro do prazo, que prazo agora que eu quero que ele faça, que cálculo que eu quero que ele faça e que resultado que eu quero que ele me traga para identificar agora a cor verde ou vermelha, de acordo com a sua necessidade aí. Else if, escreve lá, abre parêntese, data de vencimento. Na verdade, vou até fazer mais simples. Nós podemos copiar essa primeira linha aqui, copiar, descer, escrever só else e colar o restante, porque é exatamente a mesma fórmula. O que vai mudar aqui é esse número. Por quê? Na primeira condição, eu estou dizendo que o vencimento menos a data lançada, se for igual a 0, pinta de amarelo. Já a segunda condição, se for igual a 1, ou seja, o vencimento menos a data lançada, o resultado desse cálculo foi igual a 1, significa que eu entreguei com 1 dia de antecipação. E se eu entreguei com 1 dia de antecipação, eu quero pintar de verde. Vamos lá, basta então copiar também essa linha aqui, ó, que já está pintando a célula, colocar aqui embaixo e mudar o código de 6 para 4. E vamos digitar então a terceira e última condição. Eu posso copiar a condição que eu acabei de colocar aqui, que é igual a 1, copiar toda essa linha e colar aqui embaixo e dou Enter. E a última condição que eu quero que ele verifique é o seguinte: se esse resultado entre data de vencimento menos data lançada é menor do que 0, significa então que eu entreguei em atraso. E se eu entreguei em atraso, vamos copiar aqui a linha de código que está pintando a nossa célula. Se eu entreguei em atraso, eu quero que ele pinte de vermelho. E o vermelho é representado aqui pelo código número 3. E está escrito então todo o nosso parâmetro de pintura das nossas células. E agora eu vou te explicar aqui o que significa basicamente. Você já deve ter entendido, acredito eu, que eu fui mais ou menos explicando, mas só para esclarecer então o que está fazendo esse código como um todo. Vamos lá. Desde o início aqui, ó, do if até o end if. Esse parâmetro, essa condição começa no if e termina aqui embaixo no end if. A primeira linha aqui do nosso if está pegando o vencimento que ele acabou encontrando na junção desse código aqui de cima. Tá vendo? Aqui nós juntamos o código para que ele colocasse dentro da nossa variável data de vencimento o vencimento correto a que se refere os parâmetros que colocamos para identificar através da linha da célula que foi modificada, pegando o dia lá na coluna B e o mês e o ano na coluna, no nome da coluna que sofreu ali a célula modificada, certo? Então ele vai identificar, ó, o vencimento correto seria esse, X, que daqui a pouco nós vamos testar. Então ele vai achar o vencimento
vencimento e vai subtrair da data lançada, da data que foi digitada lá na célula. E esse resultado, se for igual a 0, vai pintar, ó, target, que aqui é a nossa variável do projeto que representa a célula que sofreu a modificação, vai pintar o interior da célula com a cor Color Index número 6, no caso aqui é amarelo. Agora, se esse mesmo cálculo for igual a 1, significa que eu entreguei com 1 dia de antecedência, então eu quero que pinte de verde. Agora, se porventura esse resultado, esse cálculo de data de vencimento menos data lançada for menor do que 0, significa que eu entreguei em atraso. Se eu entreguei em atraso, eu quero que ele pinte de vermelho. E agora nós vamos testar na prática para verificar se realmente vai pintar dessas cores que digitamos e escrevemos aqui para que ele pinte. Voltando aqui na planilha então, vamos começar a digitar as nossas datas. Deixa eu só limpar aqui essas datas que fizemos testes anteriores e vamos começar a preencher como se fossem datas reais. Então, janeiro. Eu estou aqui na célula E, da coluna E, linha 2. É a célula que vai sofrer a modificação. Aqui nesse caso, o imposto vence no dia 20. Então seria dia 20 do mês subsequente a esse mês de apuração, que no caso é janeiro. Então seria 20. Suponhamos que eu entreguei em cima do dia. Dia 20 significa que eu estou entregando esta obrigação em cima da data de vencimento. Dia 20 do 2 de 2022. Digitei. O programa ainda não entendeu que houve uma modificação, porque ele só vai entender que houve uma modificação nessa célula assim que eu digitar Enter. Então, assim que eu digitar Enter, o programa precisa pintar de amarelo, porque eu estou entregando em cima da data de vencimento. Vamos ver se vai dar certo. Enter, pintou de amarelo. Agora, se eu entregar com 1 dia de antecedência, o imposto aqui embaixo também vence dia 20. Então, se eu entregar no dia 19 do 2 de 2022, significa que eu estou entregando com 1 dia de antecedência. Na hora que eu der Enter aqui, ele vai reconhecer a modificação dessa célula e tem que pintar de verde. Vamos ver se vai acontecer. Enter, pintou de verde. Agora, se eu entreguei em atraso, por algum descuido meu, por algum motivo qualquer, acabei entregando em atraso. Entreguei no dia 21 do 2 de 2022. Nesse caso, então, ele tem que pintar de vermelho, porque eu estou entregando em atraso. Assim que eu der Enter, ele vai começar a processar ali o programa e tem que pintar essa célula de vermelho. Vamos ver se deu certo? Deu certo, pintou de vermelho. Então, o nosso programa está funcionando perfeitamente dentro do parâmetro de colunas e linhas que nós demos a ele desde lá do início. E só para garantir que realmente está funcionando dentro desse parâmetro, eu vou fazer uma modificação qualquer aqui nessa célula, que está fora do parâmetro de colunas e linhas. Vou colocar qualquer coisa aqui, ó, só para ele poder processar lá as informações e ele não tem que dar resultado nenhum, ele tem que fazer nada, literalmente, porque estou fora do parâmetro que eu passei para ele de colunas e linhas. Lá, não aconteceu nada. Eu digitei OK, ele manteve a célula da cor branca, normal. Se eu deletar também, não aconteceu nada. Agora, se eu deletar aqui em cima, será que ele vai modificar? Delete. Olha lá, ele modificou. Só que ele trouxe o texto que está aqui na célula do lado. Tá vendo esse texto todo que está aparecendo aqui, ó? Artigo 2, etc, etc, etc. Esse texto pertence à célula que está ao lado. Só que ele ultrapassa todas essas células porque não tem nenhuma informação nelas. Então, o texto é tão grande que ele vai ultrapassando. Para que isso não aconteça, eu gosto de colocar espaço. Então, eu clico na célula e teclo espaço e dou Enter. Lá, pintou de branco. Por isso que você vai lembrar agora que no nosso código ele vai pintar em branco sempre que eu deletar alguma informação ou colocar algum espaço, para que não aconteça isso. Caso você aí também tenha textos na célula do lado, se você deletar, ó, ele vai ultrapassar, ó, tá vendo que ele ultrapassa? Deletei de novo, ele ultrapassou. Para que isso não aconteça, eu dou espaço. Pronto, já resolveu. Agora deixa eu ver se ele está pegando exatamente os parâmetros corretos de linhas e colunas. Eu vou aqui na última linha e vou colocar a data de vencimento, a data na verdade de entrega que eu fiz essa obrigação. Vou até colocar dia 18, seriam 2 dias de antecedência. Tem que colocar verde para mim também. 18 do 2 de 2022. Dá Enter. E ele não pintou de cor nenhuma, ou seja, tem alguma informação errada no nosso código. Vamos verificar. Voltando aqui no nosso código, eu verifiquei e reparei que na verdade não pode ser igual a 1, porque se for igual a 1, literalmente, ele só vai pintar de verde quando eu entregar com apenas 1 dia de antecedência. Então precisa ser igual ou maior que 1, né? Maior ou igual a 1. Porque se eu entregar com 2, 3, 4, 5 dias de antecedência, ele precisa pintar de verde, porque está dentro do meu planejamento. Se eu planejei entregar com no mínimo 1 dia de antecedência, ele precisa pintar de verde. Então se eu entreguei com 2, eu fui melhor ainda. Então precisa pintar de verde também. Agora vamos ver se deu certo. Voltando lá, vou deletar. Viu que ele colocou o texto novamente. Vou dar um espaço aqui. E agora sim, vamos lá. Entreguei com 2 dias. 18 do 2 de 2022. Enter. Agora sim pintou de verde. Corrigimos o nosso código. E o limite de coluna. Ele precisa vir até aqui. Todo aquele código precisa funcionar da coluna E de escola até a linha 13 e precisa funcionar até a coluna
P de pato, também na linha 13. Então, se eu digitar aqui 17/2, não, aqui no caso é 17 de janeiro, 17/1 de 2023, inclusive. E der Enter, vamos ver se ele vai reconhecer e pintar de verde. Reconheceu e pintou de verde. Até na virada do ano, o nosso código está funcionando perfeitamente. E se eu entreguei em atraso, deixa eu pegar aqui um outro dia de vencimento, dia 10. Então, se eu entreguei em atraso, entreguei no dia 12 de janeiro de 2023, tem que ficar vermelho. Ficou vermelho. Então, o nosso código está funcionando perfeitamente. Você pode dar por encerrado todo o código do seu programa. Eu só gosto de ajustar. Eu gosto de ajustar aqui o código. Ó. Tá vendo que ficou alguns espaços aqui em branco? Eu gosto de dar um ajuste, de organizar. Eu venho aqui, ó, eu apago esse espaço em branco, venho aqui, ó, apago todo esse espaço em branco e pronto. Eu gosto de deixar organizado dessa forma. E repare que alguns códigos estão sempre à direita de algum início de linha. Por quê? Porque lembrando, nós começamos aqui, ó, um parâmetro if, a condicional if, e tudo que vai funcionar dentro dessa condicional precisa começar à direita dele. Então, tudo isso aqui, por exemplo, pertence a essa condicional. E tudo isso aqui, por exemplo, que eu estou selecionando em azul, pertence a essa outra condicional e assim sucessivamente. Então eu gosto de ficar afastando os códigos para a direita para eu poder reconhecer e entender de uma forma mais fácil o que pertence a cada condição. Dessa forma o nosso código fica mais organizado. Isso se chama indentação. O fato de empurrar o texto para a direita se chama indentação e eu gosto de usar o tab, porque o tab, se eu apagar aqui, ó, o tab ele tem uma distância padrão. Sempre que você dá tab, ele coloca uma distância bem bacana, que não é nem muito longe nem muito perto do início do código de referência. E com isso, enfim, nós concluímos todo o nosso código do programa que vai nos auxiliar a gerenciar melhor através de cores a nossa planilha de obrigações fiscais. Lembrando que o correto e o mais bacana seria que todas essas colunas, todas essas datas de entregas estejam verdes, para que você realmente consiga entregar suas obrigações de uma forma bem antecipada, para que sobe mais tempo, para que você possa fazer outras coisas na área fiscal, porque sabemos que na área fiscal nós sempre temos mais alguma coisa para fazer. O nosso mês quase que não dá para fazer tudo, já acaba o fechamento e já começa outro. Então se você se planejar para tentar entregar com pelo menos um dia de antecedência, já é de grande valia. E essas cores aqui talvez vão te motivar a sempre querer fazer com que você consiga entregar com um dia de antecedência, para você ver aqui a sua planilha de controle sempre toda verde, no máximo possível. E agora você pode praticar várias e várias vezes a escrita desse código. Nós já temos aí 3 aulas referente a esse mesmo tema, onde nós aprendemos a pegar e escrever códigos em programação de Excel VBA para nos auxiliar no controle e gerenciamento das nossas obrigações fiscais. Mas lembrando que esse código aqui, que nós acabamos de concluí-lo, todo esse código aqui, ó, todo esse código aqui, não serve simplesmente só para isso. Dá para adaptar e usá-lo para outras coisas, para trazer novos resultados de acordo com a sua necessidade. Então, caso você não entenda ou não saiba como adaptar e queira pegar essa estrutura e você perceba que, nossa, essa estrutura aqui talvez serviria para eu usar em tal obrigação que eu tenho aqui na área fiscal. Coloca aqui nos comentários para que eu possa te ajudar a adaptar este código para a sua necessidade. Então aproveita que concluímos a aula, assiste novamente se for necessário a primeira parte, a segunda parte, a terceira parte, pratica 1, 2, 3 vezes ou mais se for necessário, porque quanto mais você pratica, melhor você fica. E agora eu quero agradecer você que ficou comigo até o final, você que assistiu todas as aulas. Quero te ajudar a se transformar em um fiscal programador. Então escreve todo o seu código, executa ele, testa ele para que ele modifique as cores e, para te ajudar, tira uma foto do seu programa, posta lá no Instagram e me marca para que eu possa te incentivar a cada vez mais praticar e continuar nessa jornada de se tornar um fiscal programador. Quero enfim então agradecer você que ficou comigo até o final. Muito obrigado, espero ter contribuído na sua carreira da área fiscal com os meus conhecimentos em Excel VBA. Fique à vontade para colocar aqui nos comentários algo que você queira aprender especificamente do Excel VBA para te ajudar aí no seu dia a dia. E mais uma vez, muito obrigado. Nos vemos aí na próxima aula.